Falemos da crise de 1383-1385, onde se inclui a Batalha de Aljubarrota. E vamos falar da nossa famosa padeira. A Dona Brites de Almeida. São históricas as suas valentes e patrióticas pasadas. Mas os grandes heróis dessa crise são o Mestre Davies e Dom Nuno Álvares Pereira. Dom Nuno, que aliás fundou aqui o Convento do Carmo. E é por isso que cá viemos? Não, foi para conhecermos o responsável por esta crise. E quem foi Fernando? Dom Fernando, o nosso rei. Ah, ok, já percebi. Este é o seu túmulo, que inicialmente esteve em Santarém, no Convento de São Francisco. E Dom Fernando foi o responsável pela crise? Foi um dos responsáveis, mas a crise teve também uma dimensão internacional. Onde é que eu já ouvi isso? Ou se calhar vais dizer-me que na crise de 1383-85, o 85 se refere afinal a 2085. E sendo assim, nela entram os cavaleiros da Troika e a Imperatriz Senhora Dona Angela Merkel. É isso? Não. Ok, fiquemos pela Idade Média então. No fim do século XIV, a Europa foi devastada pela fome e pela peste negra, o que dizimou uma grande parte da sua população. Como havia menos pessoas para trabalhar, os senhores impuseram mais e mais trabalho aos camponeses, o que gerou várias revoltas populares. Para agravar a situação, as guerras eram constantes, sendo a mais conhecida a Guerra dos 100 Anos, entre franceses e ingleses. Apesar de tudo, as crises modernas são aparentemente menos más. Aparentemente. Mas voltando aqui ao Dom Fernando, como é que ele conseguiu piorar a situação? Juntando a esta crise uma crise dinástica. Desde Dom Afonso Henriques até ao último rei da primeira dinastia, Dom Fernando, pode dizer-se que Portugal teve um crescimento significativo em termos geográficos, económicos e demográficos. Mas Dom Fernando entra em 3 guerras com Castela que nos saem bem caras a vários níveis. As guerras fernandinas. Isso. As 2 primeiras contra Dom Henrique II de Castela. Contra quem? Pimba. Perdemos. Entretanto, Dom Henrique II morre e sobe ao trono Dom Juan de Castela. Com quem Dom Fernando luta e perde também. Estão sempre a perder. Já não jogo mais. Que era também o que Dom Fernando queria, terminar com a disputa. Sim, mas com custos para Portugal. Passa para cá, dama. Passa, dama, porquê? Por causa do Tratado de Salvaterra de Magos, não é? Em 1382, para obter a paz com Castela, Dom Fernando assinou o Tratado de Salvaterra de Magos. Nele foi estipulado que a sua única filha com Dona Leonor, Dona Beatriz, se casaria com o rei de Castela, Dom Juan. Entretanto, caso Dom Fernando morresse, a sua mulher Dona Leonor seria a regente de Portugal, até que o filho de Dona Beatriz e Dom Juan atingisse os 14 anos. A coroa portuguesa passaria então a pertencer aos descendentes de Castela. E passados 6 meses, Dom Fernando morre mesmo. E torna-se regente Dona Leonor. Dona Leonor, que era detestada por muita gente na corte, em função dos maus conselhos que tinha dado a Dom Fernando nestas jogadas políticas. Sim, e também odiada pelo povo, que diziam que ela era, nada na mão, algo na manga, amante do condandeiro. Entretanto, 2 alternativas credíveis existiam. Os meios-irmãos de Dom Fernando. Dom João Mestre Davies? E o outro, o infante Dom João de Portugal. Ah, tão simples. Gostas mais do Dom João ou do Dom João? Epá, vou preferir o Dom João. Olha, para facilitar as coisas, é melhor chamar a um Mestre Davies e ao outro Dom João de Portugal. O infante João de Portugal e o mestre de Avis eram irmãos do rei Dom Fernando. Os 3 eram filhos do rei Dom Pedro, mas Fernando era filho da primeira mulher de Dom Pedro, a rainha Dona Constança, enquanto que Dom João de Portugal era filho de Dona Inês. Já o mestre de Avis era filho ilegítimo de uma relação de Dom Pedro com uma aia, Teresa Lourenço. Mas como o mestre era filho ilegítimo, não era opção legal para o trono, correto? Precisamente. A alternativa mais credível, a Dona Beatriz, seria Dom João, infante de Portugal. Que era fruto da história entre Pedro e Inês, essa mistura de filme romântico com um de terror. Já a vida de Dom João de Portugal O que é que tem? daria uma novela com mais complexos enredos, nomeadamente a partir da fuga dele para Castela. Tipo telenovela venezuelana, mas dobrada para português do Brasil. Você sabe que Dom João de Portugal fugiu para Castela? Sei sim. Foi porque ele matou a mulher dele.
O quê? Matou Maria Teles de Menezes, a irmã de Dona Leonor? Oh! A mulher de Dom João de Portugal era irmã de Dona Leonor? Era, mas vê a novela que é boa, embora não pareça. Mas por que Dom João de Portugal matou ela? O que será que passou na cabeça dele? Ele diz que ela estava o traindo, mas eu acho que ele queria mesmo era se livrar dela para casar com a sobrinha dele. Oh! Com a infanta Dona Beatriz, filha de Dom Fernando e Dona Leonor? Isso é maquiavélico. Mas assim ele iria ficar com o trono, porque era irmão do rei Dom Fernando e casado com a filha Oh! dele. Dona Leonor deve estar louca de raiva. Mas há quem diga que ela faz parte desse complô. Não acredito. Diz o povo. É mesmo? É, o povo odeia ela, né? Até dizem que é amante do Conde Andeiro. E o pai delas? Vai deixar Dom João se casar com a neta, Dona Beatriz? Não. Ele está perseguindo Dom João de Portugal. E por isso ele foi viver em Castela. Oh! Bem feito, aquele safado de Dom João de Portugal. Não merece ser rei, não. Ainda por cima foi viver em Castela. Vendido. A verdade é que o povo português estava descontente, porque via na possibilidade de Dom João ou de Dona Leonor a perda da nacionalidade.